Você quer saber como o corpo humano funciona? Então seja bem-vindo ao canal Anatomia Simplificada. Eu sou Flávio de Souza e no vídeo de hoje iniciaremos nossos estudos sobre anatomia humana. Dê o seu like, se inscreva no canal e bora começar. A nossa primeira aula é de Introdução da Anatomia, parte 1. Sobre a introdução, eu trouxe um pouquinho do histórico, de forma resumida, da anatomia, essa disciplina maravilhosa. E aqui nesta imagem, vocês veem Andrea Vesalius, ou André Vesalius, que é considerado, então, o pai da anatomia. Foi um belga que ele foi muito importante, porque ele revolucionou a disciplina da anatomia no geral, durante a época da Renascença. Foi então aquela época que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que durou daí do século XIV até o século XVI. Este homem ele foi fazendo estudos e pesquisas sobre anatomia e no ano de 1543 ele publicou a sua primeira obra com o tema De Humani Corporis Fabrica. A anatomia ela é então considerada uma disciplina de base para outras disciplinas e assim como a geografia é útil para a história, a anatomia também ela é útil para a fisiologia e para as outras disciplinas. Por isso que a anatomia é uma disciplina de base que vai estudar a forma e a estrutura do corpo humano. A anatomia significa, na sua origem, cortar em partes ou seccionar em partes. Ana significa seccionar e ana significa em partes e tomia, então, significa seccionar. Ela é originada do grego, que tem como significado aqui cortar em partes. Dentro da anatomia, nós vamos ter as nomenclaturas. A nomenclatura da anatomia é muito importante porque ela nos ajuda a descrever os órgãos e outras estruturas. E assim como todas as ciências possuem a sua língua, não é? A anatomia também possui a sua língua própria, é a sua nomenclatura. E normalmente a nomenclatura dentro da anatomia está relacionada com a forma da estrutura, com a função da estrutura, como por exemplo o músculo deltoide, que é o músculo do ombro. Ele recebe esse nome justamente por causa da sua forma de delta. E, por exemplo, os músculos flexores e extensores, eles recebem esse nome por causa também das suas funções. A anatomia, ela vai ser dividida em várias áreas, em várias partes. Nós temos, então, a anatomia macroscópica, que vai ser aquela parte da anatomia onde nós vamos estudar tudo aquilo que nós conseguimos ver sem nenhum aparelho. Tudo aquilo que nós conseguimos ver a olho nu, sem microscópio, sem nada. Nós vamos ter a anatomia microscópica, conforme o nome diz, microscópica, vem de microscópio. É aquela anatomia em que nós vamos fazer o estudo das estruturas através do microscópio. Nós temos também a anatomia sistêmica, que é aquela anatomia que nós estamos mais acostumados a estudar, que é aquela dividida em sistemas. Por exemplo, nós temos aqui o sistema urinário, um dos sistemas da anatomia. Nós vamos ter aqui o sistema urinário composto aqui pelos rins, aqui o rim direito, aqui o rim esquerdo, pelos ureteres, que são esses canais aqui, certo? Pela bexiga, que é esta aqui, e pela uretra. No caso, isso aqui é um pênis, então essa aqui é uma uretra masculina. No caso das mulheres, nós temos a uretra feminina. Então, esta anatomia sistêmica é que vai dividir e estudar em sistemas, como o urinário, o sistema circulatório e outros sistemas. Nós temos também a anatomia topográfica, é aquela anatomia que vai estudar o corpo humano de acordo às regiões, de acordo a lugares específicos, como por exemplo aqui nós temos o tórax, essa região aqui, certo? Então, se nós estudarmos apenas o tórax isolado, nós estaremos a estudar uma anatomia topográfica, porque estamos a estudar apenas uma região, certo? Nós temos a anatomia antropológica, que é aquela anatomia que vai estudar, então, as diferenças dos sexos masculinos e feminino, a diferença entre raças também. Nós temos a anatomia comparada, que é aquela, conforme o nome diz, vai comparar órgãos e sistemas.
Nós temos a anatomia de superfície. A anatomia de superfície ela é muito usada nos exames físicos, porque é aquela anatomia que você vai estudar, por exemplo, acidentes ósseos que são palpáveis, como, por exemplo, aqui no braço, nós conseguimos ver aqui os processos esteloides do rádio e aqui da urna. E nós temos também a anatomia radiológica, que vai ser aquela que vai fazer os estudos através de exames de raio-x. Ainda sobre a introdução da anatomia, nós vamos ter a divisão do corpo humano. Antigamente, dizia-se que o corpo humano está dividido em apenas 3 partes: cabeça, tronco, certo? E membros, que são os superiores e os membros inferiores. Mas hoje, nós dividimos a anatomia em 4 partes, que são cabeça, pescoço, tronco e membros. Aqui na cabeça nós vamos encontrar, então, o crânio e a face, certo? Nós vamos encontrar o pescoço, que é aquela região mais estreita, que vai conectar a cabeça até o tronco. Nós vamos ter o tronco, formado então pelo abdômen e pelo tórax, e dentro dele nós vamos encontrar a cavidade abdominal, onde vamos encontrar as vísceras, e vamos encontrar a cavidade torácica. E depois, nós vamos ter os membros, que são os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores têm a sua raiz, que é o ombro, e são formados então pelo ombro, o braço, o antebraço e a mão. E nós vamos ter 3 articulações principais nos membros superiores, que são a articulação do ombro, a articulação do cotovelo e a articulação do punho. E nos membros inferiores, nós vamos então ter a sua raiz, que é o quadril, a raiz do membro inferior, e vai ser composto então pela coxa, pela perna e pelo pé. Certo? E nós vamos ter 3 principais articulações também, que vai ser a articulação do quadril, que fica mais ou menos aqui, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Dentro da anatomia, nós temos também alguns conceitos de normal, variação, anomalia e monstruosidade. Normal é tudo aquilo que não compromete nenhuma função. É o que é sadio, é o que não tem nem sequer nenhuma variação. Variação na anatomia são aquelas alterações estruturais ou morfológicas que não comprometem a função. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui de 3 biotipos, certo? Aqui temos o brevilíneo, o mediolíneo e o longilíneo, são exemplos de variações. Nós temos os conceitos de anomalia. Anomalia são, então, aquelas alterações que comprometem uma determinada função. Nós temos aqui a sindactalia e a polidactilia. Aqui, nesta imagem, nós mostramos um exemplo de polidactilia, que vai ser, então, quando nós vamos ter 6 dedos nas mãos, vamos ter um dedo a mais. E a sindactilia, que não tem aqui, mas é quando nós vamos ter 2 dedos colados um ao outro, certo? E nós, depois da anomalia, nós temos os conceitos de monstruosidade. Monstruosidade é toda aquela anomalia incompatível com a vida, como, por exemplo, a anencefalia, que vai ser, então, a ausência de partes do cérebro, ausência total ou parcial do cérebro, certo? E ainda, sobre a nossa primeira aula, eu trouxe aqui fatores gerais de variação anatômica. A idade, o sexo, a raça e o tipo morfológico constitucional são fatores de variações anatômicas, porque elas variam de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, de acordo com a idade, nós vamos ter no indivíduo adulto e numa criança diferenças, por exemplo, no número de ossos e diferenças também na estrutura, na formação e na forma do osso, certo? Nós vamos ter também diferenças anatômicas de acordo com o sexo em homens e mulheres, por exemplo. Nós vamos ter nos homens os ombros mais largos, vamos ter nas meninas uma cintura mais modelada, por exemplo, são exemplos também de variações de acordo ao sexo. Entre outras variações, nós temos muitas. Nós temos variações de acordo à raça, por exemplo, uma pessoa da raça negra e da raça branca temos diferenças, por exemplo, no formato do nariz, nos lábios, aqui na cavidade orbital, certo? E temos também, então, o tipo morfológico constitucional, que nós vamos encontrar estes 3 exemplos, de brevilíneos, mediolíneos e longilíneos.
Aqui nos brevilíneos nós vamos então encontrar pessoas mais baixas, com ossos mais curtos também, certo? E nós vamos encontrar então a distância dos membros superiores e inferiores quase iguais com a distância, o comprimento do tórax ou do tronco, tórax e abdômen. Nós vamos encontrar os mediolíneos, que é um conceito mais normal, e os longilíneos, então, que tem o tórax mais achatado antero-posteriormente, tem os braços mais longos, pescoço mais longo também. Isto tudo nós encontramos dentro do tipo morfológico constitucional, formando então os biótipos. Nós encontramos também a posição anatômica, que é esta aqui. A posição anatômica ela é muito importante, porque ela é útil para se estudar as estruturas, os órgãos da anatomia. E nós vamos encontrar aqui um padrão de posição anatômica. Antigamente era com os braços abertos, mas hoje os braços eles estão juntos ao corpo, ao tronco, certo? Esticados, as palmas das mãos voltadas para a frente, cabeça erguida e olhando para o horizonte, pernas estendidas, pés colados uns aos outros. Esta então é a nossa posição anatômica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os planos de delimitação. O que nós vamos falar a partir de agora, planos de delimitação, planos de secção e os eixos são úteis para estudarmos os sistemas e órgãos do corpo humano, certo? Quanto aos planos de delimitação, nós vamos ter aqui um homem em posição anatômica e nós vamos ter um plano, que vai ser o primeiro, este aqui, que está mais escuro, que é o plano anterior ou ventral. Posteriormente, nós temos um plano posterior ou dorsal. Lateralmente, nós vamos ter dois planos, um plano lateral direito e um plano lateral esquerdo, que é essa parte mais escura aqui. E nós vamos ter mais dois planos, um plano superior ou cranial e um plano inferior ou caudal. E quanto aos planos de secção do corpo humano, nós vamos encontrar três principais planos. Esses planos eles vão dividir o corpo humano para melhorar então os seus estudos. O primeiro plano é aquele que atravessa a linha mediana do corpo. A linha mediana é aquela que sai, passa pelo nariz, passa pelo osso externo e divide o corpo em duas partes, direita e esquerda. E essa divisão é feita pelo plano sagital ou sagital mediano, que é este plano que vai dividir então o corpo em duas partes, direita e esquerda. Nós temos um outro plano, que é o plano transversal, que é o plano transversal vai dividir o corpo humano em duas partes também, uma superior e outra inferior. E nós vamos ter o terceiro plano, que é o plano coronal ou frontal, que vai dividir o corpo humano em uma parte anterior e uma parte posterior, certo? Resumindo, plano sagital mediano, dividindo o corpo em uma parte direita e esquerda. O plano transversal, dividindo o corpo em uma parte superior e uma parte inferior. E o plano coronal ou frontal, dividindo o corpo em uma parte anterior e uma parte posterior. E nós temos então os eixos de movimento. Dentro desses eixos, nós vamos ter três eixos principais. O primeiro é o eixo antero-posterior, que vai atravessar o corpo humano da região anterior para a região posterior ou da região ventral para a região dorsal, que vai ser esta aqui, atravessa nesse sentido, certo? Nós vamos ter o plano lateral, que atravessa o corpo humano de uma lateral até a outra, lateral direita para a lateral esquerda, por exemplo. Nós vamos ter o terceiro eixo, o segundo é o eixo lateral, o primeiro eixo é o eixo antero-posterior, e o terceiro eixo, que é este que eu vou falar agora, é o eixo longitudinal, que vai então atravessar o corpo humano de cima para baixo, ou seja, da cabeça até os pés. E estes eixos, eles vão formar então os cortes, os planos. Por exemplo, o eixo longitudinal mais o eixo antero-posterior, se nós unirmos, vai formar o plano sagital mediano, certo? O eixo longitudinal, juntamente com o eixo
Lateral. Se nós unirmos, vai então traçar o plano. E o eixo antero-posterior com o eixo lateral, se nós unirmos, vai então traçar uma linha, um corpo do plano transversal. Perfeito, galera. Essa foi a nossa primeira aula sobre introdução da anatomia humana, parte 1. Espero que tenham gostado.